E simbora para mais uma descoberta arqueológica, e dessa vez vamos para a Inglaterra, minha gente, onde foi encontrado um túmulo com quase 4.000 anos. E esse túmulo pode se tornar uma janela rara para o passado, trazendo informações inéditas sobre a vida na Inglaterra na época da Era do Bronze. Pois é, gente, vamos lá. Mas antes deixa eu me apresentar, não é mesmo? Olá, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga, sou administradora desse canal aqui, o Arqueologia pelo Mundo, e tenho um outro canal que é dedicado exclusivamente ao Egito Antigo, que é a minha especialização. E nesse vídeo aqui, gente, eu vou falar sobre a descoberta de uma tumba que foi encontrada em um pântano no Parque Nacional de Dartmoor, no sudoeste da Inglaterra. Essa tumba aí que vocês, aliás, essa localização que vocês estão vendo aí, Cut Hill, foi nesse lugar onde essa sepultura foi encontrada, e de acordo com uma declaração do parque onde essa tumba está localizada, um arqueólogo tinha notado que tinha algo errado com a estrutura de pedra que estava no pântano. Então foi dada uma permissão para que uma equipe de arqueologia pudesse atuar na região. E dentre as informações que foram liberadas é que a tumba mede cerca de 1 metro quadrado e que foi coberta por 3 grandes pedras de granito. Aqui estão as pedras, elas estão quebradinhas, mas tá aqui a sepultura e tal. E de acordo com as análises de carbono 14, que foi feito por acaso se utilizando restos de carvão que foram encontrados dentro da sepultura, a possibilidade é que esse enterro foi elaborado por volta de 1800 antes da era cristã, ou seja, uns 3.800 anos atrás. E eu sei que vocês estão curiosos para saber disso, mas sim, gente, os arqueólogos abriram essa sepultura. Eles removeram as pedras que estavam cobrindo ela, e o que foi encontrado logo abaixo foram pedaços de madeira. Não tem fotos desses pedaços de madeira, só foram liberadas 2 fotografias dessa descoberta, infelizmente. Tá, mas eles retiraram as pedras que tampavam essa sepultura e encontraram alguns pedaços de madeira que estão em um ótimo estado de preservação. E eu sei que falar que abriu e encontrou madeira é meio anticlimático, eu sei, gente, mas elas têm sua importância sim, tá? Acreditem em mim, elas são importantes. Porque foi notado que esses pedaços de madeira pareciam ter sido um tipo de objeto. O que seria, a gente ainda não sabe. E o que parece também é que esse objeto de madeira, ele foi deliberadamente desmontado e colocado dentro da sepultura. Mas as perguntas que ficam é, por quê? O que era e a quem pertencia, aliás. Ou seja, só de encontrar esses pedaços de madeira que para alguns podem não significar nada, na verdade levantou muito mais perguntas, novas perguntas, aliás. E a equipe de arqueologia resolveu mover essa sepultura, retirar a sepultura daqui. Sim, literalmente, eles pegaram a sepultura, retiraram ela inteira e eles levaram para um laboratório. Isso aqui é bem legal, porque a ideia deles é realizar uma microescavação em um ambiente de laboratório para fazer uma pesquisa mais meticulosa e tentar entender o que é que está dentro da sepultura. E assim, uma microescavação, isso de pegar uma sepultura, retirar um bloco dela, né, e levar para um laboratório, isso não é raro não, tá, gente? E até que comum na arqueologia. Inclusive, euzinha da Silva aqui, já fiz uma microescavação, que foi com um casulo de gesso que guardava uma sepultura. E geralmente microescavações são feitas em seguidos momentos, tipo, no caso daqui eu fiz. Eu não tinha feito a escavação original foi feita lá na década de 80, se não me falha a memória. Aí, como era por conta de uma construção de uma barragem e tal, os pesquisadores da época acharam que era bem melhor retirar as sepulturas e guardar em casulos para que no futuro novos arqueólogos ou estudantes de arqueologia, que é o meu caso, né, pudessem escavar. Tem um outro porém aqui. A sepultura, ela foi encontrada nesse local úmido, um pântano. E quando artefatos arqueológicos orgânicos, como no caso de madeira, são encontrados em locais úmidos, o ideal é que ele permaneça no local, porque ele já está em equilíbrio com aquele ambiente em que ele ficou durante tanto tempo. Daí, se você retirar e deixar em qualquer lugar, ele vai apodrecer, ele vai se deteriorar. Então, tem muitas questões que interferem na conservação de um artefato arqueológico. Então, é por isso que eu acredito que essa equipe resolveu fazer essa microescavação, quer dizer, resolveu retirar a sepultura e levar para um laboratório, porque lá eles podem controlar a temperatura do ambiente.
E sem contar que já vai ter a equipe de conservação lá e tal, vai todo mundo trabalhar e conservar, seja lá o que eles encontrarem. E uma informação interessante que foi dada para a imprensa é que esse sepultamento é bem semelhante a uma outra sepultura que foi escavada em 2011 nessa região aqui, White Horse Hill, também em Dartmoor. E esse enterro em White Horse, ele data entre 1730 e 1600 antes da era cristã, e tinha restos cremados de um jovem adulto. Essa fotografia aqui é do momento da inspeção que foi feita na região da sepultura. Temos essa outra foto aqui, só para salientar para quem não estiver prestando atenção. Essa aqui é uma outra sepultura que foi encontrada em 2011, que é muito semelhante a essa que foi encontrada agora em 2024, tá? Aí temos essa foto aqui da descoberta de 2011, onde um arqueólogo está realizando aqui a escavação. E como esse enterro de White Horse Hill foi encontrado também em um pântano, foram encontrados muitos artefatos feitos de material orgânico, bem parecido com o enterro lá de... Como é o nome do local que eu já esqueci? Cut Hill. Pronto, é isso, é o nome, eu tinha esquecido. Em Cut Hill foram encontrados aqueles pedaços de madeira. E aqui em White Horse foram encontrados também materiais orgânicos. Só que nesse caso aqui foi encontrada, por exemplo, uma pele de urso marrom, além de alguns tecidos. Então aqui temos uma descoberta bem mais completa, até porque ela já foi finalizada, tá? Essas fotografias são desse site aqui, onde vocês podem ler um pouco mais sobre essa descoberta de 2011, tem até um vídeo, documentário lá. O que se sabe é que esses restos mortais dessa pessoa foram cobertos justamente pela pele do urso. E uma coisa interessante que essa pele de urso pode nos contar é que ele pode nos dar informação sobre o meio ambiente na época em que essa pessoa viveu. Ou seja, durante a época do bronze, da Idade do Bronze. Além de falar um pouco sobre como era a paisagem, que ela era bem diferente da atual, tá? E assim, explicando rapidamente algo que eu poderia ter explicado no início desse vídeo, não é mesmo? É que algumas partes da Europa tem esse tipo de pântano aqui, que é também chamado de turfeira. Tem em vários pontos da Europa, tá? Esses pântanos possuem uma propriedade bem interessante, que é a de conservar artefatos feitos com material orgânico. Por conta disso, acaba ajudando a atrasar a decomposição de artefatos que em outros contextos não seriam preservados. Ou seja, se tivéssemos algum artefato aqui em cima que não fosse feito de pedra, com certeza iria apodrecer e desaparecer. Mas o que foi enterrado no pântano acaba sobrevivendo ao teste do tempo, justamente porque ele cria aquele ambiente sem oxigênio. Voltando ao tema aqui desse vídeo, embora outros enterros tenham sido descobertos nessa região de Dartmoor, onde foram encontrados esses dois sepultamentos que eu citei, né? A maioria deles foi escavada antes de técnicas de arqueologia modernas terem sido aplicadas. Essa fotografia aqui eu só trouxe para fins de ilustração mesmo, porque aqui o que vocês estão vendo é esse pessoal lá no final do século XIX, levantando essas pedras menhir. E para quem tiver curiosidade em saber sobre os menhires, essas pedras, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a destruição de algumas que rolou lá na França. Eu vou deixar o link aqui no card. Sim, alguns desses túmulos que foram encontrados em tufeiras, nos pântanos, né, que são parecidos com esses sepultamentos que foram encontrados, eles passaram por uma escavação bem típica do século XIX, então não temos muitos dados do que foram encontrados, e até porque, pela ausência de materiais de conservação, como temos hoje, do cuidado de se guardar alguns artefatos em laboratórios climatizados, muitas informações se perderam. Mas na pesquisa de White Horse, por exemplo, onde técnicas científicas foram aplicadas, temos, além da pele de urso que foi encontrada, outros objetos que foram identificados pela equipe de arqueologia. A exemplo de um colar que tinha mais de 200 continhas, que eram feitas de argila, xisto, estanho e âmbar. E alguns desses materiais que foram utilizados para se fazer esse colar de 200 contas, eles não são originários da região em que a sepultura foi encontrada, o que demonstra uma possível troca comercial ou longas viagens.
Ou seja, as pessoas que viviam nessa região não estavam isoladas, elas poderiam fazer longas viagens, podendo até mesmo alcançar a região do Báltico. E outra coisa, estão lembrados dos pedaços de madeira que foram encontrados na sepultura tema desse vídeo aqui? Então, para quem achou que não era nada demais, eles estavam bem logo depois das pedras, né? Dessas pedras aqui. Os arqueólogos retiraram e encontraram esses pedaços de madeira. Foi o que eles encontraram logo de cara. Mas a equipe de arqueologia já salientou que existe uma enorme possibilidade de se encontrar mais coisas durante a microescavação que eles estão realizando. Ou seja, esses pedaços de madeira estavam em cima. Eles estão retirando e a probabilidade é que vão aparecer mais coisas de lá de dentro. E para deixar a gente mais animada ainda, essa tumba de Cut Hill, ela é 2 vezes maior que aquela tumba de White Horse. Ou seja, existe muito mais possibilidade de se encontrar muito mais coisas dentro dela. Pode ser que sim, pode ser que não, mas está todo mundo assim animado sobre as informações que podem adquirir por conta dessa sepultura, já que ela é maior. E assim, gente, ainda existe muito a se aprender sobre a história de Cut Hill, da região de Cut Hill. Mas essas últimas descobertas que foram feitas certamente irão ajudar muito a, como dizem, abrir uma porta para o passado. E será possível aprender não só sobre como essas pessoas utilizavam a paisagem ao seu redor. Afinal de contas, né, eles precisavam de materiais para fazer a sepultura, escolher a localização, porque é bem provável que o local tenha sido escolhido a dedo. Certamente essa descoberta também vai nos mostrar muito mais sobre a religiosidade dessas pessoas que viveram durante a Idade do Bronze. Então, essa aqui é sim uma descoberta muito empolgante e que vai ajudar a escrever uma grande parte da história dessa região. E naturalmente, como a microescavação ainda está acontecendo, ainda não saiu nenhum artigo científico, mas a equipe já disse que assim que a escavação estiver completa, que eles já tiverem analisado e conservado os artefatos, eles vão lançar com certeza um artigo científico, que é o mínimo a se fazer, né? E outro detalhe, gente, é que essa pesquisa depende da doação do público, até para custear a conservação dos artefatos que vão ser encontrados. Deixa eu abrir aqui o site deles para vocês darem uma olhada. De qualquer maneira, eu vou deixar ele no comentário fixado para quem quiser dar uma olhadinha, sei lá, né? Aqui está o site deles, a parte de doação tá bem aqui e tal. Parece ser realmente uma região bem bonita, mas está aqui a parte de doação, explicando como é que faz a doaçãozinha e tal. Um vídeo aqui mó bonitinho, para quem quiser dar uma olhada e pants. E, gente, é isso. Mas muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu curtir. Caso não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever. É de graça, gente. Tanto curtir como se inscrever. Se inscrevam, por favor. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais. Até mais, gente. Bom final de semana para vocês, tá bom? Tchau. Deixa like.